Durante seu discurso na tribuna, o senador Rogério Marinho propôs um voto de louvor aos parlamentares da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que fizeram valer a Constituição e revogaram a prisão política do deputado estadual Capitão Assunção, preso político do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Marinho apontou: ontem, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo entendeu, por maioria absoluta, preservar a liberdade de um deputado ao qual estavam sendo imputados delitos de opinião e que ele haveria ultrapassado as medidas cautelares que tinham sido deliberadas pelo Supremo Tribunal Federal. O senador explicou que a prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido do Ministério Público Estadual, que não tem a atribuição de peticionar ao Supremo, e ignorando a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que se opôs à prisão. Marinho prosseguiu: e agora nós vemos a manifestação da Assembleia do Estado do Espírito Santo. Estamos aguardando que o eminente ministro Alexandre de Moraes cumpra a deliberação, a vontade manifesta daquele colegiado que representa o povo do Espírito Santo, a exemplo do que ele fez quando atendeu uma ação do Ministério Público Estadual do Espírito Santo na mesma escala hierárquica. Rogério Marinho disse: apresentei, senhores senadores, um voto de louvor à ação da Assembleia do Estado do Espírito Santo, não com o espírito da confrontação, da conflagração ou da desqualificação de qualquer dos poderes, porque o que nos move aqui, pelo contrário, é a defesa da democracia, das prerrogativas dos mandatos, da inviolabilidade dos mandatos, pois no exercício da atividade parlamentar, necessariamente o parlamentar de qualquer esfera da administração pública deve ter o respaldo da legislação que o protege para que tenha a possibilidade e a oportunidade de falar o que ele acredita e, sobretudo, de representar a população que o levou para aquele lugar. Então, nós apresentamos um voto de louvor de que acreditamos que teremos aqui o acolhimento da grande maioria da Casa. O senador pediu ao presidente da Casa que leve a moção de louvor à votação pelo plenário do Senado, explicando que coloque em votação para que possamos ter aqui uma validação do Senado da República, como reza o regimento da Casa, como um gesto de acolhimento a essa ação que nos conforta a todos, neste momento de muita dificuldade, de termos a capacidade de dialogar com aqueles que pensam diferente. Rogério Marinho afirmou: mais do que nunca, este país precisa de pacificação, precisa de temperança. E, normalmente, os gestos de pacificação são feitos por aqueles que vencem e não pelos derrotados. Há uma clara inversão dos papéis daqueles que estão exercendo suas respectivas atividades laborais, mas nós temos esperança de que, passado o tempo da tormenta, virá o tempo da compreensão entre os homens. E este legislativo, o legislativo brasileiro, tem um papel essencial nessa ação de reunião, de reunificação e restabelecimento da normalidade democrática no nosso país. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge,
que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há quase 3 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento e em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida
e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 32 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas é subtraída dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E por isso, votei contra a instituição de um sistema nacional, por entender que eu não posso ver boas intenções de um governo que se comporta da maneira como esse governo tem se comportado, repetindo em pouquíssimo espaço de tempo, de uma forma acelerada e sem nenhum cuidado em aparentar uma coisa diferente, o que foi feito ao longo dos últimos 14 anos, que resultou na catástrofe que nós nos deparamos social, econômica e moral de 2014, 2015, 2016. E é muito recente, as pessoas parecem que se esqueceram. Mas dito isso, senador Zequinha, eu quero aqui dizer da minha alegria de que, de fato, no Brasil, ainda existe a irresignação daqueles que acreditam que pode ser exercida a função e a prerrogativa do Parlamento brasileiro. Nós estamos aqui no Senado da República, a casa maior do Parlamento. Comemoramos essa semana 200 anos do Parlamento brasileiro, a casa de Rui Barbosa, a casa que tem sido o palco de embates épicos, sempre na preservação do espírito da democracia, da inviolabilidade dos mandatos, da divisão dos poderes, que faz com que haja um equilíbrio na República Brasileira. E ontem, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo entendeu por maioria absoluta, 20 votos a 4, se eu não estou enganado, preservar a liberdade de um deputado a qual estava sendo imputados delitos de opinião e que ele haveria ultrapassado as medidas protetivas que tinham sido deliberadas pelo Supremo Tribunal Federal. Quando da definição da prisão desse deputado, o eminente ministro relator levou em consideração a manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em detrimento inclusive da orientação que recebeu no processo do Ministério Público Federal, que deveria ser, em tese, o dono daquela ação. E agora nós vemos a manifestação da Assembleia do Estado do Espírito Santo. Estamos aguardando que o eminente ministro Alexandre de Moraes cumpra a deliberação, a vontade manifesta daquele colegiado que representa o povo do Espírito Santo, a exemplo do que ele o fez quando atendeu uma ação do Ministério Público Estadual do Espírito Santo na mesma escala hierárquica. E apresentei, senhores senadores, um voto de louvor à ação da Assembleia do Estado do Espírito Santo. Não com o espírito da confrontação, ou da conflagração, ou da desqualificação de qualquer dos poderes, porque o que nos move aqui, pelo contrário, é a defesa da democracia, das prerrogativas dos mandatos, da inviolabilidade dos mandatos, porque no exercício da atividade parlamentar, necessariamente o parlamentar, de qualquer esfera da administração pública, deve ter o respaldo da legislação que o protege para que tenha a possibilidade e a oportunidade de falar o que ele acredita e, sobretudo, representar a população que o levou para aquele lugar.
Então nós apresentamos um voto de louvor. Acreditamos que teremos aqui o acolhimento da grande maioria da casa. Na próxima semana, pretendo, senhor presidente, apresentar à mesa o voto com a assinatura dos demais senadores. Pedir a Vossa Excelência, inclusive, que coloque em votação para que possamos ter aqui uma validação do Senado da República, como reza o regimento da casa, como um gesto de acolhimento a essa ação que nos conforta a todos. Nesse momento de muita dificuldade, de termos a capacidade de dialogarmos com aqueles que pensam diferente. Mais do que nunca, esse país precisa de pacificação, precisa de temperança. E normalmente os gestos de pacificação são feitos por aqueles que vencem e não pelos derrotados. Há uma clara inversão dos papéis daqueles que estão exercendo as suas respectivas atividades laborais. Mas nós temos a esperança de que, passado o tempo da tormenta, virá o tempo da compreensão entre os homens. E esse legislativo, o legislativo brasileiro, tem um papel essencial nessa ação de reunião, de reunificação e de restabelecimento da normalidade democrática do nosso país. Muito obrigado, senador Rogério Marinho. Com a palavra, senador Hamilton Mourão.